namastê. Estamos aqui num domingo, friozinho de Floripa. E há alguns dias eu venho tentando pensar em pautas para essa nossa conversa, mas eu resolvi não escrever pauta nenhuma. E vim aqui de coração aberto conversar com vocês sobre algo que eu acho que já está na hora de ser esclarecido. Eu vou pensando em alguns pontos e vou compartilhando, e se conforme vocês vão me assistindo aparecerem algumas dúvidas ou tiverem mais alguma dúvida referente a algo que eu falei, que não tenha ficado claro, pergunta pra mim e eu gravo um outro vídeo e respondo sem problema nenhum, ou pergunta pra mim no Messenger do Face. Quem não me conhece, eu me chamo Mila. Eu sou formada dentro do yoga, eu sou formada em Hatha Yoga, com o professor Marco Schultz, me formei 2 vezes, 2 cursos com ele. Um porque me apaixonei, foi a primeira vez que eu quis fazer uma formação. Eu acompanhava muito o trabalho do professor Hermógenes, que gosta muito de Sai Baba, fala muito de amor. Depois eu encontrei o Mark Schultz, ele me apresentou uma gama imensa de literaturas, Lelupe, foi a primeira vez que tive contato com os Yoga Sutras, a Gita. Depois do Marco fui estudar com a Glória Arieira. Paralelamente a esse tempo com o Mark Schultz, eu fiz uma especialização de 3 anos em Ayurveda. Eu tenho uma formação como terapeuta Ayurveda. Na mesma época eu fiz yoga terapia aqui na Montanha Encantada com o Joseph e com a Lilian. E sempre gostei muito do budismo. Depois eu tive uma época que eu encontrei o mestre tibetano Thich Nhat Hanh no Colorado, nos Estados Unidos, e foi quando eu tive minha primeira certificação no The 5 Mindfulness Training. E me apaixonei, né? Muitas coisas começaram a fazer sentido a partir daquele momento, das coisas que eu havia visto e não tinha feito sentido para mim, não é questão de estar certo ou errado ou não, mas porque eu precisava para minha vida, o que eu relacionava à palavra cura, o que relacionava à palavra de menor sofrimento, começou a fazer muito sentido para mim quando o budismo entrou na minha vida, da ordem Interse. Depois eu coloco para vocês o nome dele aqui, ele tem livros fantásticos. Logo depois, na verdade na mesma época que eu encontrei o Thich Nhat Hanh e comecei a estudar os livros dele, não sou uma conhecedora profunda, não sou professora de psicologia budista ou professora que fala sobre o budismo, não, eu sou uma praticante. O discurso dele fez muito sentido para mim desde o primeiro momento que eu vi ele, que eu vi os monges dele e que a gente começou a praticar com eles. Eu conheci a Judith Laster em Nova York. E aí juntando, sabe, o encontro do budismo com as minhas práticas de yoga e com as literaturas que eu havia sendo iniciada, como a Gita, como o Yoga Sutras, que não tem um sutra falando sobre postura, o que todo mundo fala que mais se parece está relacionado a uma postura, um asana, um que fala sobre estabilidade e conforto. Conheci o trabalho da Judith nos Estados Unidos, a qual ela chama de Relax and Renew. Judith Lester é uma senhora fantástica, fantástica. Ela não é só a minha mestre, não só uma professora minha de um encontro de 5 dias, ela é como se fosse uma segunda mãe. A gente tem uma amizade muito bonita, ela tem um respeito fantástico pelo nosso trabalho no Brasil, ela sempre abençoa os livros, tanto Relaxe. Sempre quando eu vou assisti-la ou fazer algum curso com ela nos Estados Unidos, eu levo e ela deixa eu compartilhar com os colegas da restaurativa. E no Super Descanso, ela escreveu um prefácio pra gente, muito carinhoso, muito bonito. Exatamente conseguindo perceber essa sutileza do nosso trabalho aqui no Brasil. Falando das bricolagens que eu fiz, falando de qual é o perfil do meu trabalho, de quais são as outras abordagens que eu trago, conteúdo significante e muito bacana para o método, que envolve esses estudos que eu faço em Boston, que envolve a presença do Roberto Simões, que envolve a presença sempre de professores que são convidados e que tem a temática da integração, que tem a palavra integração no discurso, que tem um olhar ayurvédico
da singularidade do ser humano, né? E que fala quase nada de patologia, que fala quase nada, na verdade a gente zero, não somos cartesianos, né? A gente nunca divide mente e corpo. Então o nosso trabalho tem muito dessa base, tem muito desses pilares. Falando da Judith Lester mais uma vez, a gente só se encontrou, acho que a gente já deve estar na 12ª, 13ª vez que eu a encontro. Gosto muito, muito da Liz e da filha dela. A gente, quando não consegue se encontrar todo ano, na verdade, acho que todo ano, desde que eu me formei, eu tô lá. Ano passado eu fui 3 vezes. A gente estuda à distância, a gente estuda por videoconferência. Então eu sinto saudade da pessoa, eu sinto falta das poesias dela, eu sinto falta dos conselhos que ela dá, eu sinto falta da presença. Então é a presença do meu mestre, assim, que ela não gosta de ser chamada, mas eu falo de minha amiga então, né? Faz aniversário no mesmo dia da minha mãe, inclusive. Então honro e tenho um amor absurdo, gigantesco pelo trabalho da minha professora, eu defendo muito ela. Mas o trabalho da Judith, gente, nos Estados Unidos, ele já teve um deslocamento muito grande do que era a proposta do professor Iyengar, que foi o mestre da Judith por 40 anos. E é mais ou menos nesse ponto que eu quero chegar. Agora, vocês já sabem um pouquinho do meu caminhar, eu de formação de graduação, eu tenho uma formação em jornalismo, eu tenho uma formação em cinema, eu tenho uma formação em dramaturgia, que eu me formei quando eu era muito nova, uma formação técnica. Eu fiz um mestrado, depois na área de comunicação, na área de educação e entretenimento. Hoje eu sou quase psicóloga, eu estou já no 5º ano de psicologia, e estudo como pós-graduação a certificação do SMART Program, que é lá do Instituto Mind Body, Instituto Dr. Benson, em Harvard, que é um trabalho incrível. A gente está estudando lá desde 2014, um trabalho difícil, um trabalho que pede muito estudo, porque são diversas abordagens, diversas áreas de conhecimento, em inglês. Então, assim, eu tô sempre tendo que me aprimorar, aprofundar, estudar mais, buscar respostas, ler muitos artigos, que até hoje eu não sei como que eu tô conseguindo dar conta. Mas, enfim, o trabalho da professora Judith já sofreu um descolar muito grande do que ela aprendeu nos momentos em que ela dava aulas de posturas recuperativas do Iyengar. Então eu tenho alguns amigos de Iyengar que falam posturas recuperativas, outros falam posturas restauradoras, outros falam é o momento do mês que tem aula de yoga restaurativa. E aí tá acontecendo muita confusão. Muita confusão, e eu quero pedir uma atenção para os dois lados, tanto para os meus alunos do método restaurativo, que recebeu o mesmo nome, por uma imensa coincidência, porque eu não sou praticante de Iyengar. E a tradução de Relax and Renew da Judith seria Relaxe e Renove-se. E pedir um imenso também momento de empatia e ética para os meus colegas, não colegas porque eu não sou formada em Iyengar, mas colegas porque são professores de yoga também do método Iyengar, que estudam muito, que fazem avaliações constantes e que são extremamente rígidos, que só quem tem avaliação e quem só passa por uma supervisão e por um olhar de um superior que tem a liberação para dar aquela aula. Então, é a mesma coisa em relação ao método restaurativo. Só quem fez a formação comigo e com o Roberto e com os professores convidados que podem utilizar toda essa fofurice, todo esse capital, toda essa procura imensa que está acontecendo já dos alunos em relação a essa técnica. E aí o professor vai ter que ter a ética de dizer, bom, eu trabalho com esse tipo, até separei o livro de um amigo meu aqui, eu trabalho com esse tipo de aula recuperativa, que é uma aula que acontece num determinado momento, inclusive me parece que tem que ser para alunos avançados já, porque tem um outro sentido, uma outra intenção. Quando a gente fala conforto, a gente tem que entender o que significa conforto. Quando a gente fala restaurar, a gente tem que entender profundamente o que significa restaurar. Quando a gente fala estresse, a gente tem que sair do senso comum e entender o que significa estresse. E para isso a gente precisa estudar muito essas áreas.
E foi o que eu fiz. Eu estudei muito essas áreas, a gente estuda muito essas áreas, não são pessoas que acham, são pessoas que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu que estudo fora e tenho investimento muito de vida financeiro para eu estar estudando onde eu estou estudando, e de cobrança também, e de pressão. E eu vim, de certa forma, pedir um pouquinho de respeito. Um pouquinho de respeito. Então, quando um professor diz, eu sou professor de yoga de Iyengar, e eu posso dar restaurativa, depende do que estamos falando. Se for dessa restaurativa aqui, em que existe toda uma técnica para a relação dos braços, para a relação de curvaturas do corpo, para a relação do estado, dos estágios, na verdade, desse método, em que as pessoas pagam para estarem 5 dias em modo intensivo comigo, com o Roberto e com professores convidados, com estudo à distância, com encontros anuais e com uma literatura bem grande em que eles sabem que eu fico incomodando eles para estudarem, você não pode fazer. Não pode porque existe uma técnica, uma formação para que a repercussão que acontece no aluno de forma física ou de forma mental tem alguém bem estruturado, tem alguém que estudou, tem alguém que foi formado por alguém que sabe preparar esse aluno. No Brasil, somos somente eu e Roberto. Por que somos somente eu e Roberto? Porque é um método que eu registrei. O conteúdo dele, o método, é registrado na Biblioteca Nacional e o nome é registrado na Marcas e Patentes. Então, não dá para ser yoga restaurativo, não dá para ser restaurativa, não dá para ser só restaurativo. Tem que ter formação. Por quê? Porque é assim. É assim que acontece. Quando não tinha esses registros, ficou uma bagunça. Pessoas completamente sem noção, incapacitadas, estavam dando formação, estavam dando curso, estavam dando workshops, querendo falar na mesma linguagem do Roberto, que é um cara que estudou neurociências um tempão na vida dele. E, na verdade, isso é completamente fora do que a gente aprende lá no início como aluno da filosofia do yoga, né? Mas, então é isso. O meu pedido é para professores de Iyengar continuarem dando as suas aulas, suas posturas recuperadoras para o sentido em que foram ensinados. É uma história. Eu já nem sei do que se trata, porque não sou formada em Iyengar mais uma vez. Mas eu tenho algumas pistas. Por exemplo, o professor de Iyengar, ele preza muito pelo alinhamento. No meu método, a gente quer tudo bagunçado. Então, não adianta dizer pra mim, você está fazendo tudo errado, Mila. Você bota as pessoas no Suptabada Konasana, eles estão todos tortos. Não. Eu não estou fazendo errado, porque eu não estou dando uma aula de Iyengar. Eu estou dando uma aula do meu método e ele é todo embasado por que a pessoa está como ela quer estar. Tem um sentido biológico, uma repercussão no comportamento dela, por que ela está assim. E eu estudei isso. Então, assim, salvo aqueles que vieram fazer a formação e conversaram de forma empática e com compaixão e com profissionalismo e maturidade comigo e com o Roberto, ninguém mais vai dar opinião sobre o meu trabalho. Ninguém. Porque se você desconhece, como que você dá opinião? Baseado em quê? Ponto. Então, a segunda questão, por exemplo, que a restaurativa, essas posturas recuperadoras do método do professor Iyengar, os professores acreditam que só alunos avançados podem fazer. E no meu método, é um método que é para todo mundo fazer a hora que quiser, a hora que sentir que precisa, porque existe um estudo, embasamento do quais são as repercussões que acontecem naquele organismo, naquela mente, e por que é importante? Porque nós estudamos muito psicologia social, porque a gente estuda muito sociologia, porque a gente estuda antropologia, porque a gente estuda filosofia. Então, eu realmente achei que eu não precisaria estar aqui me defendendo de assuntos, de backstages, de fofoquinhas e achismos que chegam de pessoas que não me conhecem nem pessoalmente, que são o meu método. Outra coisa que eu queria pedir, então, são para os meus alunos que se formam nesse método comigo. A gente tem aulas sobre os acessórios, a gente tem aulas sobre a questão do suporte,
a questão da pele, a questão do toque, a questão do ajuste, são tantas e tantas e tantas pautas nas nossas aulas teóricas, e a gente não está habilitando ninguém a dar aula usando blocos na cabeça, blocos na coluna, posturas sem suporte, posturas mirabolantes utilizando cadeiras que precisariam de um treinamento de uma área que nós não conhecemos, que seria do Iyengar ou talvez da yoga terapia. Então, assim, quando eu peço isso para alunos do método Iyengar respeitar o meu trabalho que desconhecem, eu peço também para os meus alunos respeitarem o trabalho dessa yoga recuperativa que não tem nada a ver com o método. Então, assim, hoje mudar o nome não adianta, mas assim, as pessoas adoram, as pessoas, o que me deixa muito feliz, porque é esse resultado que a gente quer chegar quando a gente estuda e quando a gente trabalha para algo, né? Todos nós queremos, todos, eu, você que está me observando, que trabalha como médico, como psicólogo, como enfermeiro, como bailarina, todos nós queremos estudar, investir o nosso tempo, investir o nosso corpo, investir a nossa alma, a nossa energia, a nossa intenção, para que dê resultado. Até aí eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo. Então, o meu trabalho teve essa intenção, tem 10 anos já, de dar um resultado. E se eu não acreditasse que o resultado fosse positivo, eu já tinha parado. Então, o resultado é fantástico. Cada vez mais você vai ter na tua escola alunos pedindo para conhecer a yoga restaurativa. E a yoga restaurativa que eles estão pedindo para conhecer é essa yoga restaurativa aqui. Então, assim, se você quer dar uma aula de yoga restaurativa e não é formado, faça com a sua intenção o seu coração, mas não esqueça de dizer que não é uma aula de Iyengar. Até porque os professores de Iyengar ficam furiosos quando são comparados. Mas alguns, pessoas que eu desconheço o nome, que chegam histórias também pelos alunos, estão dando aula do método restaurativo em suas aulas, o que eu acho que nem a confederação permitiria. Então, assim, é um grupo, um método que pede muito, pede não, né, ele a palavra não é exigir é muito forte, mas ele tem esse intento forte de que você tem que ser professor, se foi estudar em Pune, se estudou com alguém que qualificou ele, tá tudo certo. Eu tive professores e tenho amigos fantásticos e que investem, não sei como eles conseguem tanto tempo e tanta disponibilidade para investir tanto no método deles. Isso a gente tem que honrar, isso a gente tem que admirar. Mas com aqueles que pedem essa admiração e que merece essa honra, a gente tem que honrar o trabalho dos outros também. A gente tem que saber que talvez eu esteja errado, e talvez o trabalho da Mila seja um trabalho diferenciado, um trabalho que visualmente parece, porque essa postura aqui, e essa menina que tá aqui é a Dani, uma querida. Essa postura aqui é diferente dessa postura restauradora que tá no livro do Sandro. E a gente dialoga muito bem, eu e ele. Muito bem. Muito diferente. Então, assim, peço ao grande grupo, que na verdade, na maioria das vezes são os alunos, que respirem 2 vezes antes da gente disseminar algumas histórias, antes da gente ter tanta certeza e julgar tanto algumas coisas. Porque são 2 trabalhos diferenciados, em questão de, não digo nem em questão de hierarquia, porque a gente está falando do mestre Iyengar e da Milinha, mulher brasileira, tentando elaborar algo legal. Então, assim, eu faço com muito amor o que eu faço. Os meus alunos, ainda mais os que convivem comigo há mais tempo, sabem do nosso caráter, da nossa dignidade com esse trabalho, de quanto a gente estuda, de quanto a gente se dedica. Todo mundo sabe que eu tenho uma filha chamada Jolie, e ela nasceu ouvindo restaurativa. Quantas vezes eu já viajei para fora, e a gente vive de aluguel, a gente tem um carro que a gente vai pagando todo mês, porque a gente investe com muito amor e com a missão do Dharma muito forte nesse método. Então, eu acho que é isso, gente, eu acho que é isso. Eu queria pedir um pouco mais de postura de ambas as partes, não só dos alunos e professores de Iyengar, mas também dos meus alunos, de saber que existe uma diferença, e essa diferença precisa ser honrada.
Essa diferença precisa ser conhecida. Basta que vocês apliquem aos seus alunos somente o que vocês aprenderam comigo, porque durante a formação a gente deixa isso muito claro. Inclusive nas formações hoje nem precisa mais falar. Parece que está muito claro já a questão da diferença, né? Mas eu acho que esse vídeo é esclarecedor, esse vídeo pode transparecer um pouquinho da minha angústia em precisar chegar ao ponto de pedir um pouquinho de acolhimento e de respeito pelo meu trabalho. Eu sou uma professora de yoga igual a todos, eu sou uma estudante de yoga igual a todos, também me dediquei muito, também passo por avaliações constantes, então também sou merecedora de um respeito e merecedora talvez de encontrar sua companhia numa formação ou num bom café, numa boa mesa de chá, pra gente bater um papo sobre os outros 70% diferenças entre um método e outro. Então, na verdade, a confusão que existe são de duas palavras, yoga e restaurativa, são de duas palavras. Os objetivos são diferentes, a forma de aplicar é diferente, a intenção é diferente, a técnica é diferente, tudo é diferente. Tudo é diferente, gente. Tá? Então, assim, se não ficou claro ainda para alguns alunos meus a diferença, vocês sabem que eu sou completamente acessível, às vezes posso demorar, porque estou viajando, ou estou na faculdade, ou tenho prova, alguma coisa assim, mas eu sou completamente acessível. Pergunta, Mila, eu sou professora de Iyengar, eu dou aula de Iyengar, agora eu preciso saber diferenciar para não ter confusão. Conversamos, eu te mostro, eu consigo te levar mais foco, te demonstrar no método restaurativo quais são as diferenças. A questão do acolhimento, a questão do toque, a questão do diálogo, a questão da empatia, a questão da atenção plena o tempo inteiro, a questão de todas as repercussões físicas no primeiro momento, as repercussões mentais no segundo. Quando a gente começa a falar dos Yoga Sutras e a restaurativa, a sociedade do descanso, a filosofia que a gente traz por trás do método, o porquê descansar, o porquê relaxar, a neurofisiologia, meu Deus, gente, é tanta coisa que difere um do outro, tanta coisa, mas a gente tende, às vezes, quando tá com um pouquinho de raiva, sabe, ou o que ela pensa que tá fazendo, a colocar a pessoa numa caixinha, rotular ela e deixar ela abandonada. Não me abandonem, tá? Não me abandonem, porque é um método muito bonito, é algo que tem ajudado muita gente. Em nenhum momento eu copiei nada de ninguém, em nenhum momento eu plagiei nada de ninguém. E os meus 2 livros eu acho que deixa bastante claro isso tudo. Quando tem que citar o nome do Iyengar, a gente cita, por correlação a um trabalho, no primeiro trabalho, no trabalho da prática de Iyengar mesmo, da minha professora. Quando ela começou a trabalhar com as posturas restaurativas, ela fez toda essa descolagem que eu falei para vocês no início da nossa conversa. Então eu acho que é isso. Minha conversa é um pouco dura, talvez. Essas questões realmente me fazem aumenta um pouquinho o meu pita, porque eu tô aqui estudando para algumas provas e percebo que há necessidade de deixar essas coisas em claro. E a questão de fofoca, a questão de achismo, diz que me disse, isso me incomoda muito. Isso é uma herança muito forte que eu tenho do budismo. A gente não tem tempo nem espaço para isso. É uma das primeiras coisas que a gente aprende a cortar cortar pela raiz essas ervas daninhas da nossa mente. Temos tantos outros problemas, tantas outras coisas, mas um dos primeiros que a gente aprende é relacionados à comunicação não violenta, relacionados à fofoca, que alguém disse, porque esses alguém que disse, alguém que achou, são sempre pessoas que estão num ciclo absurdo de avidia, de não conhecimento, e elas repercutem, canalizam para as coisas que estão mais próximas. Então, infelizmente, isso acontece também no yoga. Então, eu acho que é isso. Feito o meu convite, então, para estarmos todos em paz, todos bens, unidos e nutridos. Namastê.